Doutor Labinas, eu estava tomando um antidepressivo e eu engravidei. O que eu faço? Eu tenho que trocar esse remédio? Essa é uma pergunta que eu ouço. Outras pessoas falando assim, doutor, eu estava olhando lá que na bula eu tô grávida, o médico me passou tal remédio e lá na bula fala que eu não posso tomar esse medicamento. E aí? Quais remédios psiquiátricos eu devo ou não devo tomar na gestação? Quais eu posso, não posso? Por que tem médico que libera uma gestante usar tal remédio e outro não libera? Calma, eu vou explicar isso tudo no vídeo de hoje para vocês. Como que funciona o raciocínio clínico de um médico, um raciocínio esperado de um médico para te ajudar na prescrição correta das medicações na gravidez. Eu vou dar uma lista de remédios que são relativamente seguros, quando que se deve ou não usar, tá bom? Antes, vai rodar a vinheta, depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. E aí pessoal, Dr. Labinas por aqui, sou o criador do canal @Instituto Labinas aqui no YouTube e lá no TikTok e no Instagram é @Dr. Guilherme Labinas. Já aproveita e me segue e aí já aproveita e curte também, enquanto a gente vai falar sobre remédios na gravidez. Quais os medicamentos que podem ser usados na gestação? Eu vou colocar aqui mais os antidepressivos, os antipsicóticos, os estabilizadores de humor, que só aí já temos mais de 50 tipos de medicamento, que por classes que a gente pode entender se devem ou não ser usados na gravidez, tá? Primeiro vamos falar um pouco então dos antidepressivos. Os antidepressivos, que são remédios como a fluoxetina, sertralina, o estalopram, paroxetina, de modo geral, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são possíveis serem usados. O mais estudado é a sertralina, seguida da fluoxetina, mas remédios como citalopram e estalopram também tem muita segurança na gestação. Então a sertralina, o estalopram, o citalopram, a própria fluoxetina também tem bastante nível de segurança. E desses remédios, a fluvoxamina, um certo nível de segurança, também pode ser usada na gestação, mas quem a gente normalmente evita dessa classe é a paroxetina. Tá? Então a paroxetina é um remédio que a gente normalmente evita. Por quê? Porque ela pode sim trazer algum tipo de malformação. E é interessante porque no pós-parto a paroxetina é um remédio super seguro, então na amamentação é um remédio bacana. Aliás, se você acha que tem que fazer um vídeo sobre remédios antidepressivos, antipsicóticos a serem usados na amamentação, já deixa aqui nos comentários que se você achar interessante eu também posso fazer um vídeo nesse sentido para você. E também aproveita e já curte aqui o canal, já se inscreve e ativa o sininho, porque toda segunda e quinta-feira você vai ser informado sobre os novos vídeos que aparecem sobre tratamentos da psiquiatria de modo geral, tá bom? Então, falei dessa classe de antidepressivos. Uma classe que normalmente não pode ser utilizada é a dos tricíclicos. Quais são os remédios tricíclicos? Nortriptilina, imipramina, amitriptilina. Esses remédios a gente evita o uso. Existe uma classe que é a classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. Eles são relativamente seguros, mas menos do que o SRS. Normalmente a gente evita o uso. E aí, quais são os medicamentos? Venlafaxina, desvenlafaxina e a duloxetina. Ah, doutor, mas se eu tomo duloxetina, o médico falou para eu usar duloxetina na gestação. E aí, devo ou não devo? E aí eu quero fazer então um adendo antes de eu continuar falando sobre os outros remédios. Tudo, quando a gente fala em gestação, é o risco-benefício. Então, quando você pega uma gravidez de alto risco, com uma depressão muito grave, em que usar de repente uma duloxetina, uma venlafaxina, uma desvenlafaxina pode ter algum nível de malformação na criança, como o risco ele é muito, muito pequeno e de repente dependendo da gravidade da depressão, do transtorno de ansiedade nessa mulher é muito grave, que pode trazer maior risco para a criança, para o neném, para o feto, normalmente a gente autoriza assim o uso, sempre tentando doses baixas do medicamento. Então isso é muito importante vocês saberem. Às vezes você está com um medicamento que normalmente a gente evita na gestação, mas pode ser que você use porque a sua depressão é muito grave, ela só melhorou com aquele remédio. Então aí sim seria uma conversa em que o ginecologista, o obstetra, o psiquiatra, o companheiro ou a companheira dessa mulher e a própria gestante, elas conversam para entenderem qual que é o melhor rumo. Então tudo nessa hora, quando se fala em remédios na gestação, precisa dessa equipe inteira conversando e estar completamente alinhada para entender o melhor tratamento. Por quê? Se você é gestante, tá com uma depressão grave, ou tem um transtorno bipolar grave, um transtorno bipolar que seja, ou uma esquizofrenia e engravidou, e aí não tomar o medicamento pode trazer muito mais risco do que
tomar um medicamento. E aí sim, nesse caso, é muito importante que tome o medicamento e aí tentando manejar esses riscos com as doses, tentando a menor dose possível, tal. E também, normalmente, se possível, evitar o uso de remédio nas 12 primeiras semanas de gestação. Por quê? As 12 primeiras semanas de gestação é um momento de mais formação embrionária, neurológica da criança, inclusive cardíaca. Então, quando você tem aí, logo nesse comecinho, de repente um remédio que possa trazer algum malefício para a criança, ele é mais frequente que a malformação aconteça nesse período. Após as 12 semanas, diminui muito o risco de malformação neurológica e cardíaca induzida por medicamentos. Então acaba sendo mais seguro. Então, se for possível, evitar o uso nesse período. Claro, remédios que eu falei, como a fluoxetina, a sertralina, o citalopram, o estalopram, a própria fluvoxamina, elas tendem a ter um risco pequeno, então aí não teria problema. Já esses outros que eu falei, os tricíclicos, a gente evita, e os duais, que a duloxetina, a venlafaxina e a desvenlafaxina, a gente vai ver aí o custo-benefício. Um outro remédio que é avaliado o custo-benefício, a própria bupropiona. É um remédio também que é possível dar na gestação, mas sempre medindo o risco-benefício como esses outros que eu falei. Perfeito. Então, falei aqui desses antidepressivos, os mais comuns, os mais comumente prescritos. Tem também aliás, antes de eu falar das outras classes, que é a trazodona. A trazodona, alguns estudos têm mostrado relativa segurança com o uso dela, não teria problemas na gestação. O que acontece é que não tem tantas mulheres que tomaram esse medicamento na gestação, para a gente ter conseguir olhar no passado, ver quantas tomaram, quantas tiveram crianças com malformação ou não. Então acaba que ele ainda é um nível de segurança controlado, mas essas mulheres que tomaram, a gente viu que parece sim que tem um nível de segurança. Então normalmente a gente libera a prescrição desde que avaliando o risco-benefício também, tá? Perfeito. Então essa classe já foi falada. Vamos falar de uma outra classe importante, que é dos estabilizadores de humor e depois os antipsicóticos. Estabilizadores de humor. Dentro da psiquiatria, quais são? Carbamazepina, o carbonato de lítio, o ácido valproico ou divalproato de sódio, a lamotrigina e o topiramato. Então, importante para você, especialmente se você tem transtorno afetivo bipolar ou toma esses medicamentos. No transtorno afetivo bipolar, esses remédios são muito importantes. São remédios que conseguem fazer a manutenção do quadro. Então, muitas vezes não é possível ficar sem. Só que, desses 5 remédios que eu falei, o único e mais seguro é a lamotrigina. Os outros 4 estabilizadores de humor não são seguros na gestação, correndo risco de malformação cardíaca, malformação neurológica, entre outras malformações. Então, por exemplo, o ácido valproico ou divalproato de sódio, em sendo usado durante a gestação, aumenta o risco de transtorno do espectro do autismo, por exemplo. Então, é um remédio que a gente evita o uso na gravidez. Então, quem que a gente evita? Topiramato, carbonato de lítio, o ácido valproico ou divalproato de sódio e a carbamazepina, e o único liberado é a lamotrigina, claro, vendo o risco-benefício. Sempre, pessoal, quando eu falar dos remédios, tenham essa frase: avaliar risco-benefício, conversar com todo mundo para entender se é melhor ficar sem remédio ou dar seguimento com medicamento. Perfeito? Bem, vamos lá então, a última classe dos antipsicóticos. Os antipsicóticos atípicos, que são esses antipsicóticos mais novos, eles são relativamente seguros. Então já tem várias gestantes, vários estudos já demonstrando grande segurança sobre eles, mas também fazendo toda aquela ponderação que eu venho falando. Mas eles são relativamente seguros. Quais são os antipsicóticos atípicos com certa segurança na gestação? Olanzapina, quetiapina, o aripiprazol, ele já é um remédio com uma segurança menor, mas também relativamente seguro. Mas a olanzapina, a quetiapina, super seguros, vários estudos já demonstrando que não tem problemas na gestação. O grande problema deles é o ganho de peso, e aí a gestante às vezes ganhar peso na gestação pode ser um problema. Então essa é uma avaliação que a gente tem que ter sempre em mente. Dos antipsicóticos típicos, também são relativamente seguros, periciazina, por exemplo. Mas o mais seguro e mais estudado é o haloperidol. O haloperidol ele é relativamente seguro, bastante utilizado, muitas gestantes já fizeram uso. Normalmente é a primeira linha de tratamento, mas, como eu disse, quetiapina, olanzapina, a risperidona também relativamente segura, e o aripiprazol com nível de segurança menor, mas também relativamente seguro, tá? Então, assim, o resumo disso tudo se você é gestante, está tomando medicamento, chama o seu companheiro, conversa com o ginecologista, conversa com o psiquiatra, conversem todos vocês para entender a gravidade daquilo que está te acometendo. Se dentro dessa gravidade
vale a pena correr o risco de tomar tal remédio e, se possível, tentar buscar os remédios mais seguros para a gestação. Eu dei aqui um bom rol de remédios relativamente seguros. Claro, entendam que esse vídeo ele é falando do âmbito geral, ele não é individualizando o tratamento e nem tem a função prescritiva, não estou prescrevendo remédio para vocês. Então sempre converse com o seu médico, sempre converse com a sua ginecologia, que a ideia do vídeo aqui é fazer apenas trazer um pouco mais de informação. E já aproveitando, não esquece então de curtir esse vídeo, você que assistiu até o final, tá aqui até o final comigo, se inscrever no meu canal e me seguir no TikTok, no Instagram também, @Dr. Guilherme Labinas, lá no Facebook também, tá bom, pessoal? Um grande abraço, eu vejo vocês no próximo vídeo, toda segunda e quinta-feira às 8 da noite.